Então, começando novamente, boa noite a todos, bem-vindos a essa casa de oração e de trabalho. Hoje, com o estudo do Livro dos Espíritos, quem ficará à frente? Nosso irmão Miguel, com o tema Direito de Propriedade, questões 884 e 885. E substituindo Rafael, nossa irmã Juliana, a Anja, no capítulo 1, A Nova Era. Né? Então, eu convido a todos a fechar os olhos, a elevar o pensamento ao alto, entrando em comunhão com a espiritualidade amiga desta casa, com os nossos mentores espirituais, com a natureza ao nosso redor, neste lugar privilegiado em que nós moramos, agradecendo ao Deus Todo-Poderoso pelo privilégio de ser seus filhos, pelo privilégio de termos toda essa natureza ao nosso redor, que nos encanta a vida e que nos mostra da grandeza do seu amor por nós. Pedindo a Ele as bênçãos de amor para a nossa casa, para todos os trabalhadores, para todas as pessoas ligadas a esta casa, que nos procuram em busca de paz, de consolo para as suas aflições. Pedindo também para que Ele abençoe os nossos irmãos que estarão à frente do trabalho na noite de hoje, para que tragam as lições de amor ensinadas por Ele e pela espiritualidade amiga. E é com o coração cheio de gratidão que peço a permissão para darmos por iniciado a palestra da noite de hoje na vossa santa e divina paz. Que assim seja. E aí eu passo a palavra ao nosso irmão Miguel. Está sem som, Miguel. Opa, já estranhei de novo. Agora todos ouvem, boa noite a todos. E, bom, o tema de hoje, né, Fátima, já estava adiantando essas nossas reuniões das terças-feiras. São divididas, né, em dois momentos. O primeiro momento, o estudo do Livro dos Espíritos, e o segundo momento, o estudo do Evangelho. No caso do Livro dos Espíritos, nós estamos dando continuidade aí ao estudo da parte terceira das leis morais, especificamente no capítulo 11, né, o capítulo 11º, fala da lei de justiça, de amor e de caridade. Essa parte das leis morais, né, ela começa a tratar aí dos direitos naturais do homem, do direito de propriedade, roubo, é o tema de hoje, direito de propriedade, roubo, é a parte final, né? Foi dividido o estudo aí desse capítulo, desse trecho especificamente do capítulo, em 3 noites, e hoje a gente está com a terceira parte. É bom observar, eu estava observando nesse estudo, que Kardec ele foi usando uma técnica progressiva, né, que ele sempre utiliza para a gente ir seguindo o raciocínio, né, acompanhando, uma técnica semelhante à que Sócrates usava, né, a técnica de Sócrates conhecida como maiêutica, que é aquela de perguntas, em que você vai vencendo, né, as respostas e até chegar a uma conclusão. E no caso do Livro dos Espíritos, também nesse trecho, Kardec usa essa mesma forma. Então,
quando vai tratando de... Vai fazendo um passo a passo, né, da lei de justiça, parte inicialmente do esclarecimento de quais seriam os direitos, qual seria o primeiro direito, né, que nós temos como seres humanos, que seria o direito de viver, né? E a partir daí ele sai tratando também da questão do progresso moral, da compreensão dessa essa compreensão que a gente vai tendo, que vai se aperfeiçoando à medida que a gente vai tendo mais um progresso moral, né? Que consiste, nesse caso, nessa compreensão, em cada um respeitar os direitos dos demais, e ele vai explicando que esses direitos eles são determinados tanto pela lei natural como pelas leis humanas. E os espíritos, à medida que Kardec vai falando, eles vão explicando que, embora a lei natural seja imutável, né, a lei de Deus seja imutável, a lei dos homens não. Essa lei ela vai se modificando com o tempo, né? E varia justamente com esse progresso do conhecimento. Ele destaca que a base da justiça, por exemplo, pela lei natural, na lição de Jesus, seria querer para si, para os outros, o que quereria para si próprio, né? Esse respeito aos direitos alheios, né? Como a gente quer que sejam respeitados os nossos direitos. E vai e explica que isso daí tá uma coisa que está gravada na nossa consciência. Mas, em razão das paixões que nós ainda temos, às vezes a gente tem uma interpretação, né, digamos assim, diferente do que a nossa consciência nos diz. E aí é que ele começa a tratar desse tema do direito de propriedade, né? Ele já tinha falado do direito de viver, né, como um direito primordial, mas aí Kardec vai tratando e perguntando se o direito de propriedade ele também seria um direito natural, se seria normal, se seria aceitável, legítimo, né, querer possuir coisas. E a espiritualidade vai esclarecendo que sim, né, que embora nós tenhamos que ter e colocar limites, né, no que nós queremos, é natural, né? Uma vez que a gente está aqui no mundo material e temos necessidades materiais, é de se esperar que a gente possua coisas. Kardec faz a pergunta de uma maneira até interessante. Isso daí já foi visto, né? De se o homem poderia acumular bens, né? Para que ele pudesse repousar depois. Os espíritos dizem que sim. Na parte de hoje, propriamente falando, né? A gente está tratando das questões 884 e 885. E na questão 884, Kardec pergunta qual seria o caráter da legítima propriedade. E a resposta da espiritualidade superior é que propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A gente já tinha visto antes, eu não sei quem foi a pessoa, mas na semana anterior tinha se falado sobre esse direito de acumular que ele deveria advir do trabalho, né? E do trabalho honesto. Para quem não sabe, eu fui policial. Interessante que às vezes a gente ouvia, por exemplo, interceptações telefônicas, criminosos eles falavam de assaltos que iam fazer como trabalho, né? E chega a ser até um pouco cômico, né, eles chamarem isso de trabalho. Mas eu acho que já prevendo isso, a espiritualidade, para que não houvesse dúvida, diz que não é apenas o trabalho, mas o trabalho honesto, né?
é o que dá a legitimidade, né, às posses que a gente vai adquirindo para sobreviver. No caso, Kardec pergunta ainda se seria ilimitado esse direito de propriedade. E a gente vai observando que essa questão, né, de limite de propriedade, ela causa e sempre causou uma certa polêmica, né? Porque normalmente você não questiona, né? Nenhum de nós questiona muito ou se preocupa muito, infelizmente, quando alguém tem menos do que nós, né? Mas para falar dos ricos, né? Para falar daquela situação que a gente não vive, é muito comum, né? Se apontar, não sei o que é que fulano vai fazer com tanto dinheiro, por exemplo, né? Um jogador de futebol que comprou um avião, ou que comprou um iate. Então, esse tipo de assunto, ele acabou levando, né? Sempre leva um pouco de polêmica. Normalmente, quem tem menos, né? E eu me incluo aí, tá, pessoal? A gente às vezes fica querendo justamente estabelecer o que é que seria o limite, né, da riqueza dos outros. Mas a resposta dos espíritos para essa pergunta, repetindo a pergunta, será ilimitado o direito de propriedade? Os espíritos vão e dizem que é fora de dúvida que tudo que é legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa é a razão por que eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Vejam que a espiritualidade superior aqui, ao responder a Kardec, ela não entrou nessa polêmica, né, que nós lembramos agora, que é muito comum às vezes de acontecer entre nós. E, ao invés disso, a espiritualidade chama a atenção de que a nossa legislação humana, ela vai progredindo e vai se aperfeiçoando com o tempo. Então, há determinadas coisas que hoje em dia a gente acha inaceitável, né? Mas que durante muito tempo foi tido como uma coisa normal, né? Um exemplo bastante frequente, bastante comum disso seria a escravidão, né? Que ela está, né, no comportamento da humanidade desde de tempos aí imemoriais, né? Nela, um ser humano era propriedade, né, de outro. A gente podia dizer que isso era um direito natural, né? Com certeza não, mas isso estava dentro da legislação humana, né? A gente vai encontrar desde de séculos e séculos antes de Cristo, né, entre romanos, persas, gregos, a escravidão, né? E mesmo essas leis que tratavam da escravidão, elas foram também se aperfeiçoando até, obviamente, a abolição total da prática, né? A gente, quando fala em escravidão aqui no Brasil, a gente acaba lembrando muito da questão da escravidão dos negros, porque é a mais próxima da nossa história, né? É a que teve na nossa história. Mas essa questão da cor da pele não era relevante antes, né? A gente pega, por exemplo, determinados livros de história falando como era em Roma, e era comum os romanos ricos terem escravos gregos para ensinarem não só a própria língua, né, grega, como também filosofia, conhecimento grego para os seus filhos. Um filósofo famoso da antiguidade chamado Epicteto foi escravo.
em Roma. Mas aí, hoje em dia, isso é inaceitável. Na maior parte do mundo. Quando eu digo na maior parte do mundo, é porque eu li recentemente que na Índia, por exemplo, ainda há escravidão, né? Existem cerca de 14 milhões de pessoas escravizadas na Índia, né? Na Índia ainda existe o sistema de castas, né? E isso ainda leva a coisas que, na parte mais ocidental, democrática do mundo, choca. Mas, infelizmente, isso ainda acontece. Com relação a essa coisa do ter, né? Do abuso do ter, os espíritos falam nisso também, de que, embora possa ser legítimo, né? A gente ter propriedade adquirida do nosso trabalho honesto, mas que a gente vai responder também pelos eventuais abusos, né? E dentro das casas cristãs, das casas espíritas, muitas vezes quando a gente está falando sobre isso, dinheiro, propriedades, né, coisas assim, a gente é natural que a gente sempre se lembre, né, de exemplos de grandes cristãos que abriram mão de tudo que possuíam, né, para fazer o bem. Então, um exemplo clássico que é o Francisco de Assis, que vinha de uma família rica e num determinado momento da vida, né, ele jovem ainda, ele resolve abdicar de tudo e passa a viver para se doar, para ajudar os outros. Vários outros exemplos nesse sentido a gente poderia encontrar. Mas eu estava lendo sobre o tema, estudando, e estava vendo coisas um pouco diferentes no sentido de as pessoas que recebem ou que adquirem propriedade, mas que se dedicam a fazer o bem com o que possuem, né? Por exemplo, ao invés de simplesmente abrir mão de tudo que possuem, usam esses recursos de que são meros administradores, né, como todos somos do que nós temos, para fazer o bem ao próximo. E eu estava vendo uma situação interessante a respeito de um super bilionário norte-americano do começo do século passado, final do século XIX, início do século XX, chamado Andrew Carnegie. E esse Andrew Carnegie, ele chegou a ser o homem mais rico do mundo na época que ele viveu. Em valores atualizados, a fortuna dele seria alguma coisa em torno de 400 bilhões de dólares. E é interessante que já naquela época, ele quando chegou à idade de 51 anos, ele foi casar. Eu não entendi se ele estava casando pela primeira ou pela segunda vez. Mas esse casamento que ele fez aos 51 anos, ele colocou um documento, uma condição para que a noiva, para que aceitasse que a noiva casasse, que eles casassem com ela, que era que ele iria distribuir a maior parte da sua fortuna, ainda em vida. E realmente ele ainda em vida, ele chegou a doar mais de 350 bilhões de dólares em valores atuais. Possivelmente alguns de nós aqui, ou alguns de nós já devem ter visto, às vezes, shows que acontecem em Nova York, e tem uma sala de espetáculo famosa lá, que é o Carnegie Hall, né, que foi colocado por ele, que foi um grande filantropo. E uma frase que me chamou a atenção dita por ele é de que um homem morrer rico seria uma morte desonrosa. Eu achei isso assim,
muito interessante pela visão, né, a respeito do dinheiro, né? Embora ele teve uma vida inicialmente pobre, ele era um imigrante, né? Nasceu na Escócia, depois ele foi para os Estados Unidos, mas ele conseguiu crescer, né, na vida por seus próprios méritos aí, trabalho, mas ele não esqueceu de suas origens, né, de dificuldade, e procurou também ajudar outras pessoas, né, dando uma utilidade ao dinheiro que tinha, né. Essa coisa de utilidade também me lembrou um episódio que tem no livro Paulo Estevão, né. Para quem não leu esse livro do Espírito Emmanuel, né, se tiver a oportunidade, leia, que é um livro muito interessante. E logo no começo do livro tem uma cena que é com o Estevão. Estevão não era o nome que os pais lhe deram, né? Não era o nome de batismo. E ele chega na Palestina doente, né? Ele é abandonado numa praia doente, à beira da morte. E o homem que fez isso, na realidade, um romano, fez isso para livrá-lo da escravidão e deixou algumas moedas com ele na roupa. E ele, de repente, acorda com alguém, com um homem, né, sobre ele, mexendo na bolsa. E o cara tinha pego a bolsa lá de moedas. Quando ele se mexe, né, que o cara vê que ele estava acordando, o cara puxa uma faca para matá-lo. E ele pede, né, não me mates, amigo, né? Eu vou lhe dar todo o dinheiro que eu tenho. Aí o cara guarda a faca e diz, oh, que bom, você é muito generoso, coisa e tal. E a resposta dele é, o dinheiro é sempre bom quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. Esse trechinho do livro sempre foi um trecho que me impressionou, essa observação que ele faz nesse momento, para a gente se lembrar da utilidade, né, que a gente deve buscar dar ao que nós temos, né, seja dinheiro ou seja bens, né, que representem dinheiro. O ter, né, só para nós, só para a nossa própria satisfação, né, ele não nos serve aos olhos de Deus, né. Isso daí também é em uma dessas questões aqui do tema, esses dias, também fala isso, né? Senão a gente resvala para o egoísmo, né? E que vai ser uma coisa que vai nos deixar, digamos, muito pobres no mundo espiritual, né? Por mais rico materialmente que nós sejamos aqui. Então, embora eu tenha citado esse exemplo desse Carnegie, que foi um bilionário, né? Um super rico americano, é uma lição que a gente tem que tentar trazer, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas condições, né? Não adianta a gente ficar naquelas ideias fantasiosas, né? É muito comum a gente ouvir alguém dizendo assim, eu jogo na cena porque se eu ganhar um dia eu vou construir um hospital, eu vou criar um orfanato, eu vou fazer uma escola, um asilo, isso, aquilo. Porque, na realidade, a gente deve procurar dar uma utilidade, né? E procurar fazermos o bem com o que nós dispomos, né? E não com o que nós imaginamos que poderíamos, né? O que poderíamos vir a ter um dia. Essas questões de hoje, elas estavam me lembrando muito isso, o nosso dia a dia. Ela me fala muito do nosso cotidiano,
né, as preocupações naturais, né, da sobrevivência, mas que a partir do momento em que a gente conquista, né, essas coisas, o básico para viver, é procurar sempre desapegar, né, e dar uma, uma destinação que seja positiva para outras pessoas também, né? Isso, isso nos lembra também aquela passagem do Evangelho em que um rapaz pergunta para Jesus o que é que ele deveria fazer para ser salvo, né? E ele começa a dizer que segue os mandamentos, né, de não matar, de respeitar os pais, de não roubar, isso, aquilo outro. E o que é que falta para ele ser perfeito? Aí Jesus disse, bom, se você já faz tudo isso, então agora vai, vende tudo que tu tens e dá o dinheiro aos pobres. Depois vem e segue-me. E aí o Evangelho diz que o rapaz vai e se afasta de Jesus com um aspecto muito triste. E que, na realidade, Jesus sabia que ele era muito rico e teria dificuldade, tinha dificuldade para se desfazer dos bens materiais, né? É exatamente após essa passagem que tem o trecho famoso lá de Jesus dizendo que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muitos de nós, né, dão uma interpretação equivocada que isso seria uma condenação à riqueza, né? E não é. Na realidade, isso é muito mais um chamamento, um despertamento para nós não nos deixarmos prender, né, pelo que nos cerca, pelos bens materiais, não nos sentirmos culpados também pelo fato de quem tem mais, porque conseguiu conquistar dentro da sua vida, né, do seu esforço pessoal, mas lembrar que nós, aqui na Terra, somos meros mordomos, né? Nada disso que é material, nada que a gente não vai poder levar para a vida espiritual realmente nos pertence, né? Nós somos meros administradores. E, por conta disso, né, a gente deve procurar ser bons administradores e, e zelar, né, por aqueles que não conseguem ter a mesma condição, né? Principalmente para nós espíritos, o cuidado de não achar assim, bom, quem está passando dificuldade é porque tem que passar mesmo, né? E também não achar que quem tem muitas riquezas, para quem tem uma vida muito confortável materialmente, está numa boa situação, porque muitas vezes essa pessoa também ela está passando por uma prova difícil. Eu estava lendo um livro que eu acho bem interessante, para quem não conhece, Religião dos Espíritos, de Emmanuel, Psicografia de Chico, e tem um trecho que ele fala aqui sobre ao redor do dinheiro. E ele chama a atenção para isso, né? Que efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge de alguém que corre enorme risco, né? Enorme ameaça, quer dizer, da gente se perder pelos bens materiais. Então, basicamente, assim, era esse a, o assunto que a gente tinha pensado em colocar, né? O nosso tempo está se encerrando agora e eu passo a palavra aí para a Fátima para a continuidade do estudo de hoje com o Evangelho. Boa noite. Obrigada, Miguel, pelas considerações que você trouxe para as perguntas das questões de hoje. E eu passo agora a palavra à Juliana para que ela dê continuidade com o Evangelho. Boa noite a todos.
hoje a gente vai ver o capítulo final, na verdade, o item final do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma instrução dos espíritos que se refere à nova era, né? Esse capítulo, esse item é um item amplo, traz 3 mensagens, na verdade, né? Uma mensagem de um espírito israelita, ditada em 1861, uma mensagem de Fenelon, também de 1861, e uma mensagem de Erasto, de 1863, né? As 3 mensagens, a primeira mensagem, esse item, essa finalização desse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo se propõe a fazer um apanhado geral do que a gente estudou, né? No primeiro capítulo, que foi justamente as 3 revelações, né? A primeira revelação, que se propõe a ser o marco do politeísmo virando para o monoteísmo, né? A segunda revelação, que seria escrito por Moisés, mas trazido desde Abraão, né? Moisés colocou isso no papel, escreveu as histórias e se propôs a conduzir esse povo por esse caminho, né? De mundo politeísta para mundo monoteísta, esse povo, o povo hebraico, mostrando que Deus é único, imaterial e não precisa de templo, e isso para aquela época era muito difícil, né? E a segunda revelação com Jesus, que é o Evangelho, e por fim por fim não, na verdade, porque ainda estamos no processo, né? Mas a terceira revelação trazida através de grandes missionários, grandes médios, mas codificada por Allan Kardec, o nosso codificador querido, que nos mostra que tudo aquilo que foi falado está colocado de uma maneira mais ampla, albergando uma capacidade muito maior de entendimento, muito mais profunda de contemplação, que pega todo o universo, né? E que aí participa a ciência, participa todas as leis naturais, e que tudo é uma coisa só, a unidade de tudo quanto existe na natureza, no universo, né? E a gente sabe que isso são só véus que vão saindo e vão deixando a coisa mais clara, o nosso olhar menos turvo, mas que ainda tem um longo caminho pela frente, né? Então, ele diz assim, a nova era, né? Ele diz assim, Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para que ele fosse conhecido, né? E o povo hebreu foi um instrumento. Foi um instrumento que foi trabalhado naquele momento, naquele primeiro momento, não é? Porque não tinha como se trabalhar toda a humanidade. Então, começou num projeto piloto, digamos assim, né? Por Moisés e pelos profetas, né? E aí os mandamentos de Deus, dados por Moisés, através de Moisés, dados por Deus através de Moisés, né, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Aí eu me lembro de Emmanuel, que ele diz que quando ele vai... Emmanuel, o espírito que psicografou através de Chico vários romances do mais amplo conhecimento evangélico, de moral e de entendimento das escrituras, né? Ele diz que quando ele vai estudar o evangelho nas camadas superiores, nos planos superiores, ele se sente um dinossauro. Deixando esse exemplo para que a gente entenda que se a gente voltar aos textos em diferentes etapas do nosso desenvolvimento espiritual, a gente vai perceber novas nuances, né? O que deixa também transparecer que os 10 mandamentos, a gente nem chegou a superá-los, né? A gente nem chegou a entendê-los, porque quando a gente vai para as camadas mais profundas, a gente vai tirando novos ensinamentos. E aí ele continua dizendo, os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra,
o farol que haveria de clarear a estrada que a humanidade deveria percorrer. Ele coloca isso aqui, não são palavras minhas, né? Então, ele diz que os 10 mandamentos, da obra todinha, os 10 mandamentos seria existem várias pérolas, mas talvez fosse a pérola mais brilhante, né? Os 10 mandamentos. E aí ele continua, a moral ensinada por Moisés era apropriada, aquela moral que Moisés ensinou era apropriada para aquela época, para aquele estado evolutivo, né? Em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de suas almas, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus sem holocaustos e sacrifícios, nem que se pudesse perdoar um inimigo. Então, aquele povo não estava preparado para entender. E, mesmo assim, houve quem entendesse, né? Então, quando a gente pensa em Paulo, em Saulo de Tarso, né? Posteriormente se autodenominou, passou a ser reconhecido por Paulo. Quando a gente pensa nos apóstolos, quando a gente pensa em Estevão, como citado por Miguel, né, no livro Paulo Estevão, quando a gente pensa naqueles grandes missionários daquela época, eles não tinham todo o conhecimento que a gente tem hoje, eles só tinham os livros da Torá. Eles não tinham o Evangelho, eles não tinham o Espiritismo, né? A terceira revelação com eles, e eles conseguiram se modificar, e essa nova era chegou para Paulo há 2000 anos. Não chegou ainda para mim, né? Mas chegou para Paulo há 2000 anos. Porque essa nova era chega no coração da gente, né? Ela é uma coisa que a gente está esperando que seja fora, mas a gente primeiro tem que trazer ela de dentro. A gente tem que transformar de dentro para fora. A gente não pode achar que a nova era vai ser uma coisa para o futuro, para quando a gente desencarnar, para quando a gente não estiver mais aqui e o planeta Terra vai ficar esquecido. Não, ele vai junto. Vamos todos juntos, vamos todos em mãos dadas. E é essa a grandiosidade da coisa. É o de cima apoiar o de baixo, segurar a mão e puxar. E um vai puxando o outro, e um vai puxando o outro. Porque ninguém é feliz sozinho, ninguém cresce sozinho, né? A gente não consegue se desenvolver sozinho, né? E aí ele continua, ele diz o seguinte, o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, né? A mais sublime moral, a moral evangélica e cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moral que deve fazer fulgurar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade em comum, que é exatamente isso. É a ideia de que a gente não vai sozinho, né? Isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa que a gente deveria ter aprendido, se a gente não aprendeu, com a Covid-19. Porque é uma coisa que acontece lá na China, chegou aqui no Brasil, rapidinho, com diferença de 3, 4 meses. Né? Uma coisa que afetou a mim de uma maneira, afetou ao meu próximo de outra. E ao meu irmão mais próximo de mim, e ao meu pai, e à minha mãe, e ao meu filho. Então, a gente começa a perceber que o que acontece comigo o que acontece com uma pessoa que está longe de mim pode afetar uma pessoa que está muito próximo de mim, a mim mesmo, né? Então, quando a gente não aprende, a gente tem 3 modos de aprender uma coisa. A vida ensina por 3 modos, né? Pela inteligência, pelo amor, pela dor. Existe um grupo que vai aprender pela inteligência, que vai ver o exemplo, né? E é para esse grupo, e por conta disso, que a primeira revelação veio para um povo. Porque veio para um povo, né? Para o povo hebreu, mas quem estava ao redor, muitos dos que estavam ao redor, que não eram hebreus, se modificaram já a partir daí. Já entenderam o recado, né? Alguns não aprendem pela inteligência, mas aprendem pelo amor. E outros tantos que não aprendem nem pela inteligência nem pelo amor, vão aprender pela dor, porque o melhor vinho é tirado da uva que mais sofre, né? Quem gosta de vinho, quem gosta de apreciar, sabe que a uva, quando ela tem sombra e água fresca, como diz a história, não é uma boa uva, né? Que as melhores uvas, elas têm que
viver uma alteração. Obviamente, cada uva ela tem o seu grau, cada uva tem a sua especificidade de plantio, né? De altitude e essas coisas todas, e de clima, enfim. Mas que a uva ela não pode ter muita água, ela não pode ter muito frio, também não pode ter muito calor. Ela precisa ser pisada para tirar o vinho, né? Da mesma forma, o mármore, para ser trabalhado, para virar uma obra de arte, ele precisa ser martelado, ele precisa ser laminado, ele precisa passar por arranhões e por perda de material, né? A madeira, quando vai virar móvel, também. E não é diferente da gente. Então, as leis do universo, elas são únicas e imutáveis. E elas têm uma continuidade. E tudo está sobre a mesma regência. Então, o que funciona para o desenvolvimento de uma planta e que eu posso observar na natureza, funciona para o meu desenvolvimento e meu crescimento pessoal. E quem tiver olhos de ver, veja. E quem tiver ouvidos de ouvir, escute. Porque se você não se trabalhar pelo amor ou pela inteligência, você vai ter que se trabalhar pela dor. Né? Mas é a questão do filho pródigo. A gente sai da casa do pai porque a gente acha que está ruim, a gente pega o que é nosso e vai embora. Quando a gente vê, a gente está comendo comida para porco. Na parábola do filho pródigo, né? E aí a gente pensa, poxa vida, mas na casa do meu pai, até o pior escravo, até aquele escravo que não tinha nada, comia melhor do que o que eu estou comendo hoje. E aí a gente faz o caminho inverso. Porque a gente tem livre-arbítrio. Né? Então, se Deus, que é soberanamente bom e justo, todo-poderoso, tem o controle da vida e da morte na mão dele, ele respeita o livre-arbítrio da gente? Né? Gente, tem livre-arbítrio. Né? E aí ele continua. É a lei do progresso. Né? Isso é a lei do progresso. É a qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer alçar a humanidade. Né? Então, a lei do progresso é essa. E o planeta vai progredir. Quer a gente consiga acompanhar o progresso, quer não. Um grupo vai conseguir, outro grupo não vai. Agora, tem uma coisa que a gente precisa lembrar. Né? A gente fala nisso, às vezes a gente fala nisso, eu já vi assim, a gente vê, enquanto espírita, a gente escuta palestras, a gente escuta, a gente fala assim, olha, o mundo vai mudar para a regeneração, e muita gente vai ser exilado, como os exilados de Capela, e a gente fala nisso com um certo tom de dizer, tem muita gente que está desencarnando e que não vai mais reencarnar aqui, né? Gente, o coração do Cristo está chorando com isso. Né? Ele, quando ele veio para o nosso convívio, ele veio não porque a gente merecia, mas porque a gente precisava. E até o último minuto, ele sabia, ele trabalhava com a probabilidade da crucificação, ele sabia que era uma probabilidade. Quando a gente tem um filho pequeno, né, que a gente bota ele no chão para ele aprender a andar, existe uma probabilidade grande dele cair. A gente sabe qual, que a partir do momento que ele vai melhorando, a probabilidade vai diminuindo, né? Mas que quando a gente bota ele no chão, a gente quase que sabe quando ele vai cair. Porque a gente trabalha com probabilidade, a gente consegue observar. E Jesus, com a visão espiritual muito mais ampla do que a nossa, ele sabia da probabilidade da cruz, sabia que a probabilidade era alta, mas ele trabalhou até o último minuto para que não acontecesse, para que a gente tivesse aceitado ele naquela época, o evangelho, e tivesse escutado. Ele não veio aqui para desencarnar na época que desencarnou, ele veio aqui para conviver com a gente. Se a gente tivesse tido olhos de ver, ouvidos de ouvir, a gente tinha aproveitado muito mais dessa estadia do Cristo na Terra, né? Mas livre-arbítrio foi respeitado, né? E aí ele diz o seguinte, são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está na lei de Deus. Então, existe um progresso na lei e a gente vai ter que acompanhar. E quando a gente não acompanha, o nosso exílio não é uma
coisa que o Cristo faça conosco ou que o Pai faça conosco em forma de castigo. Ele faz, mas ele faz com o coração sangrando. Como um pai que tem 2 filhos e que vê um filho entrar para o mundo das drogas, por exemplo, e tem que pedir a esse filho para sair de casa, porque ele está atrapalhando o desenvolvimento do irmão. Esse pai faz isso com um sorriso no rosto? Não faz. Esse pai faz isso com o coração sangrando, com os olhos cheios de lágrimas, mas com o coração cheio de esperança. Dizendo para o seu filho, meu filho, eu não consegui lhe ajudar, mas eu espero que a vida consiga, porque você é tão filho de Deus quanto eu. Mas eu não posso deixar você interferir mais na vida do seu irmão. E pede para esse filho sair de casa. É com o coração sangrando que ele faz isso. Então, quando a gente chegar nesse momento, se algum de nós precisar ser exilado, a gente vai com o coração sangrando e deixa o Cristo com o coração sangrando também. Né? Elas devem seguir a mesma estrada que as ideias de liberdade. Suas precursoras percorreram, mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem luta. Olha, não vai ser sem luta. Não, porque elas precisam, para chegar à maturidade, de agitação e de discussão. Então, a panela vai fervilhar. É o joio e o trigo. Na parábola do joio e do trigo, né? Na parábola do joio e do trigo, quando o senhor do local, quando os servos vão avisar ele, Senhor, plantaram um joio no meio do trigo. O senhor quer que a gente separe? Ele diz, não, porque quem trabalha com agricultura sabe que a plantinha de joio e a plantinha de trigo, elas são muito parecidas. O que diferencia uma da outra é o fruto. Não, espera crescer. Quando crescer, a gente vai conseguir diferenciar o joio do trigo. Por causa dos frutos que elas dão. O trigo dá um fruto douradinho, o joio não. Então, é isso que acontece. Cresce todo mundo junto, na hora de dar fruto, dá para separar melhor. Dá para separar o que é joio do que é trigo. Mas o caldeirão ferve para que isso aconteça. E o que é que vai acontecer com o joio? Na parábola. Está lá na parábola, não sou eu que estou dizendo, não é uma história inventada por mim. O joio vai para a fornalha. Vai ser destruído? Não. O joio não vai ser destruído. O joio vai para a fornalha. Ser trabalhado, ser queimado, o caldeirão vai esquentar. Ele nos despreza o joio na parábola, se a gente for reparar direitinho, né? Então, uma vez despertada a atenção, aí ele diz, né, que vai ter agitação e discussão, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral, tocarão os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura, e lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Né? E aí, a próxima mensagem é o seguinte: um dia, Deus, em sua santidade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi a vinda do Cristo. Né? O Cristo veio para nós, como eu já falei, não porque a gente merecia, mas porque a gente precisava. A gente precisava que o Cristo viesse. Não é? O espiritismo, no entanto, é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Eu acho que eu li na semana passada um texto do Paulo Estevão também, onde o mentor de Paulo, ele dizia a Paulo ainda Saulo, né? Saulo, veja só, Saulo com os 4 presos, né? Com Pedro, Estevão, acho que era, não me lembro qual dos dois, mas acho que João e Filipe, não sei, não me lembro direito agora, não vou me recordar agora, mas ele chama a atenção de Paulo e diz assim, olha, Paulo, Saulo, né, na época ainda era Saulo, você está condenando à morte, está dizendo que vai dar condenação de morte a eles, mas tenha cuidado, porque se o que eles estão trazendo for de fundo divino, não for de fundo divino, vai morrer. Que não é de fundo divino, perece e morre. Mas se for de fundo divino,
você está lutando contra o próprio Deus. Tenha cuidado, né? Então, assim, a gente precisa estar aberto a isso. E aí ele diz, olha só, o espiritismo é de ordem divina, porque ele repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil, e não perecerá, né? Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvia com o sacrifício dos interesses de ordem moral. Então, a ciência, para se desenvolver, sacrificou a questão da moralidade. Né? Sacrificou. Porque a gente descobriu coisas belíssimas, a gente descobriu equações magníficas para fazer a bomba atômica. Quanto sangue não foi derramado? Né? E quanto a ciência não cresceu? Né? Mas sacrificou a moral, os interesses de ordem moral, conduzindo-vos unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós, os sabeis cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. A ciência puxa, mas a moralidade traz a ciência de volta para dar o rumo, né? Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O mundo está abalado, os bons espíritos dizem sempre isso, né? Sempre a gente está sendo alertado. Mas vós sois grãos de areia, e sem grãos de areia não há montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão e a cada um o seu trabalho. Né? Então, a nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, que a gente progrida e que esse progresso comece dentro da gente, né? Santo Agostinho, ele dizia, o outro texto é de Erasto sobre Santo Agostinho, e ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia aos discípulos dele assim, ó, ide e pregai o evangelho. E, se for necessário, vocês usem palavras. Por quê? A pregação mais importante que a gente pode dar é o exemplo. Não é? E a gente precisa aprender a ser reconhecido. Jesus dizia assim, meus apóstolos serão reconhecidos por muitos se amarem. Né? Que a gente seja reconhecido também pelo amor que a gente traz na gente. Que a gente possa ser reconhecido. Porque quem olhar para a gente vai ver o evangelho em nós. Um dia a gente chega lá. E que a gente busque isso, que isso seja a nossa meta. Né? E aí eu vou acabar com uma coisa que eu ouvi que eu achei muito bonito, que foi Haroldo que falou nesse último estudo. Na verdade, esse último estudo do Êxodo, quem assistiu, quem teve a oportunidade de assistir, Haroldo fez 50 anos agora no dia 20, e o pessoal botou um trechinho de uma gravação que ele tinha feito, acho que no Lítero Musical de 2012. E aí ele dizia o seguinte, ele dizia assim, que quando o evangelho entra num coração, esse coração aprende a contar as flores, aprende a fazer contas das bênçãos, das dádivas, e aprende a fazer contas, e fazer de conta, aprende a fazer de conta que as dificuldades são menores do que elas realmente são. Então, que a gente tenha essa dádiva na gente, que o evangelho, ao entrar na gente, faça com que a gente enxergue mais flores no caminho, não é? E que a gente não se veja realmente como coparticipador dessa nova era, que a gente busque trazer o reino de Deus para cá, para onde estamos. Né? Tem um texto muito bonito também, eu não vou saber qual é o autor agora, mas ele diz assim, que a felicidade é árvore frondosa, que a pomos onde queremos, mas nunca a pomos onde estamos. Né? Que a gente possa colocar nossa árvore da felicidade e nosso evangelho plantado no meio do nosso coração. E que com isso a gente possa ser reconhecido como um farol a apontar o caminho. E que essas pessoas que olhem para a gente e reconheçam a gente como verdadeiro cristão, porque o amor está em nós, tá certo? E com isso eu passo a palavra para a Fafinha, que está dirigindo os trabalhos.
Agradeço a atenção de todos, peço desculpa por algum equívoco, não é? Agradeço a oportunidade de trabalho e peço a Deus que eu consiga transformar meu coração, pelo menos um pouquinho, que eu não desencarne dessa vida, que eu desencarne um pouquinho melhor do que eu encarnei. E que assim seja. Assim seja, Ju. Que a gente... Gratidão, né? Gratidão a você por essas palavras, principalmente essas palavras finais, que a gente consiga plantar mais flores, né? Não só no nosso coração, mas ao nosso redor, no nosso caminho, e compartilhar esse caminho com todos, né? Porque a gente nunca vai sozinho, a gente está sempre na companhia de alguém, apesar de que o nosso caminho é nosso, mas a gente está sempre compartilhando, porque a gente precisa um dos outros para caminhar, e que então que não tenha pedras, tenha mais flores, né? Para colorir e alegrar nossas vidas. E que o Evangelho é isso, é flores em nossas vidas. E aí eu convido a todos novamente para... Tem alguma coisa aqui no chat? Gratidão, alguém está agradecendo. É Rogério Pinto, certo? E aí eu convido a todos que, com o coração cheio de gratidão, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, a Maria de Nazaré, essa mãe de luz, de misericórdia, a mãe de Jesus, que nos abençoe, que nos oriente, que nos dê discernimento para que a gente possa agir cada vez melhor, com mais carinho, com mais afeto, com mais devagar, com mais respeito pelo outro, né? Orientado pelos bons espíritos. Gratidão por essa oportunidade de trabalho, para que a gente possa cada vez mais nos reunir para estudar o Evangelho, para estudar as leis divinas. E não só para estudar, mas aprender, né? Introspectar todos esses ensinamentos em nossos corações e caminharmos para frente e para o alto, em busca do nosso burilamento, em busca do caminho realmente que leva ao Pai. Gratidão, Senhor, e com esta prece, pedimos a vossa permissão para darmos por encerrado a palestra da noite de hoje, na vossa santa e divina paz. E aí, boa noite a todos, gratidão, gratidão sempre. Beijinho para todos, boa noite, bons sonhos. Tchau, tchau.